animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva, porque agora, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ver um modelo de texto, vai pensar em como esse texto foi construído, tá? E eu trouxe também aqui alguns exemplos de articuladores para você melhorar o seu processo de escrita e ser um candidato mais competitivo no concurso promovido pelo Sileng. Então, ó, vamos para exemplo de texto e uso de articuladores. E aí eu vou mostrar para vocês também como eu usei esses articuladores dentro do meu texto. Claro, gente, considere que o seu texto pode ficar totalmente diferente do meu. Existem vários caminhos para a gente construir um bom texto. Aqui eu só quis trazer um exemplo para você entender um pouco mais acerca desse gênero textual dissertativo ou argumentativo, tá? Vamos supor que o tema fosse os desafios e o papel do leite e dos seus derivados na alimentação dos brasileiros. A gente sabe que o tema é o mesmo para todos os candidatos. A partir do tema, eu tenho que escolher uma tese. E aí, a partir da formulação da minha tese, eu vou organizar introdução, desenvolvimento, que eu posso fazer até 3, e conclusão. Todas essas partes articuladas entre si. Bom, quando eu falo desafios e o papel do leite, na hora que eu pensei nisso, eu já pensei em palavras. Desafios, eu pensei, nem todos têm acesso ao leite e aos seus derivados. O que mais que eu pensei aqui? Então, existe uma desigualdade na sociedade, então, desigualdade é a causa disso aqui. Agora, no cenário ideal, é que todos tivessem acesso. Quando falou do papel do leite, aí eu tive que pensar assim, tá, quais são os papéis que o leite e os derivados têm na alimentação dos brasileiros? Eu pensei no pão de queijo quentinho nosso de todo dia e pensei que isso tem um viés também sentimental, familiar, cultural. Então, ó, eu pensei no aspecto nutritivo, que é um papel. Eu pensei no aspecto afetivo mesmo. E pensei no aspecto cultural. Isso tudo antes de formular a minha tese, que vai compor a minha introdução, é o que eu estou defendendo. A minha tese é o seguinte, tá? Que as desigualdades não permitem que todos tenham acesso a leite e aos seus derivados, mas que isso deveria acontecer, tá? Que o leite e os derivados, eles são importantes na alimentação dos brasileiros e não apenas pelo seu caráter nutritivo. Então aqui, ó, minha tese tem a ver com isso aqui, ó. Leite e derivados são importantes na alimentação, minha opinião, né? Dos brasileiros, não apenas na perspectiva nutricional. Então, vai além disso, porque tem um aspecto nutritivo, mas também é afetivo e cultural. Então, esse não apenas remete a esses aspectos. Agora, eu vou dizer o seguinte, apesar de ser importante, então, o meu texto, ele vai ser feito por contraste. Ó, apesar de ser importante, colocar serem, porque aqui a gente está falando de vários serem.
Porque leite e derivados, apesar de serem importantes, esses alimentos são inacessíveis a muitas pessoas. Ah, mas por que eles são inacessíveis? Ó, eles são inacessíveis em função da desigualdade social. Então, existem grupos que são mais vulneráveis, que vão ter menos acesso aí. Bom, eu não vou fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. Eu vou optar por fazer introdução, D1, D2 e conclusão. Então, o meu texto ele vai ser estruturado com 4 parágrafos, tá? Introdução e conclusão. A introdução e a conclusão um pouco mais curtas, com mais ou menos 6 linhas. E o desenvolvimento com mais ou menos 8 linhas cada. Eu sei que eu tenho que fazer uma frase a cada 2 linhas, então aqui eu vou ter F1, F2, F3. Aqui o ideal é que eu tivesse F1, F2, F3 e ainda uma F4, que eu vou fazer 8 linhas, né? F1, F2, F3 e preferencialmente um F4, F1, F2, F3. Então, eu já tenho a estrutura do meu texto. O que eu vou usar de argumentos, tá? Primeiro, eu vou falar do papel do leite e dos derivados. Aí, nesse papel, eu vou falar tanto do aspecto nutritivo, quanto afetivo, quanto cultural, tudo junto. E aí, como eu vou fazer o meu texto por contraste, eu vou dizer, ó, apesar de ser muito importante, não é acessível. Então, eu vou falar aqui dos desafios. Esses desafios dizem respeito ao acesso no meu tema. O acesso não é para todos. E na conclusão, eu vou falar que o ideal é que todos tivessem acesso. Apesar de não ser uma realidade, mas é isso aqui que eu vou defender no meu texto. Ideias organizadas, que é isso que você tem que fazer antes de começar a escrever. Vamos para o nosso texto. Então, o que eu tenho aqui? Primeiro, eu marquei as frases. E aí, eu vou colocar o seguinte. Em amarelo, eu vou usar os conectores. Eu vou marcar os conectores que eu utilizei. Escolhi como título Leite entre desafios, cultura e nutrição. Lembrando que a tese era minha, ó. Eu queria falar que leites e derivados não são importantes apenas na perspectiva nutricional. Eles são importantes e não são acessíveis a todos. Eles são importantes também pelo caráter afetivo e cultural. Então, o meu tema era esse, ó, os desafios e o papel do leite e dos seus derivados na alimentação dos brasileiros. O tema não se confunde com o título é diferente, eu que tenho que criar. Então, ó, leite entre desafios, cultura e nutrição. Presentes na mesa, nas mesas brasileiras de norte a sul do país, o leite e seus derivados ocupam lugar de destaque na alimentação. Aí conectou. Seja como fonte essencial de nutrientes, seja como elemento cultural de hábitos cotidianos. Então, eu já inseri a ideia dos nutrientes e também a ideia de hábitos, o quê? Cotidianos, tá? Desde o café com leite no de jejum até aos conectores, ó. Desde o café com leite no de jejum. E olha também já um traço mais humanizado da minha linguagem. Até os diversos tipos de queijos regionais
Esses alimentos, ó, uma coesão para não repetir, leite e seus derivados, representam tradição, saúde e versatilidade. No entanto, conector, apesar de sua importância nutricional e da ampla disponibilidade desses produtos, ó, alimentos, produtos, leite, derivados, evitando a repetição vocabular, no mercado nacional, seu consumo ainda está sujeito a desafios relacionados à desigualdade. Então, o que eu fiz? Uma introdução trazendo os seguintes elementos. Olha, o leite e os derivados do leite são importantes como fonte de nutrientes e também em hábitos culturais. Mas, apesar disso, eles enfrentam, né, o consumo desses produtos enfrenta desafios aqui que tem a ver com a desigualdade. Então, lendo a nossa introdução, assim, para você sentir o texto, porque ler explicando, às vezes, é menos sensível. Presentes nas mesas brasileiras, de norte a sul do país, o leite e seus derivados ocupam um lugar de destaque na alimentação, seja como fonte essencial de nutrientes, seja como elemento cultural de hábitos cotidianos. Aí, ó, tô falando desses hábitos. Desde o café com leite no de jejum até os diversos tipos de queijos regionais, esses alimentos representam tradição, saúde e versatilidade. No entanto, apesar da sua importância nutricional e da ampla disponibilidade desses produtos no mercado nacional, porque você vai no supermercado tem muito leite, seu consumo ainda está sujeito a desafios relacionados à desigualdade social. Meu primeiro parágrafo vai falar do valor nutricional, do valor cultural. O leite é reconhecido por seu alto valor nutricional, sendo uma das primeiras por minha conta, tá? O leite é reconhecido por seu alto valor nutricional, sendo uma das principais fontes de cálcio, proteínas, fósforo e vitaminas A, D e do complexo B. Então, aqui eu tô falando de aspectos nutricionais, ó. Alto valor nutricional, uma das principais fontes de cálcio, proteínas, fósforo e vitaminas A, D e do complexo B. Esses nutrientes, fazendo a retomada disso tudo, são especialmente importantes para o crescimento ósseo. Então, eu trouxe quais são as vitaminas, pensa nos argumentos que eu estou usando, tá? Ah, o que esse texto tem de argumento neste parágrafo? Quais são os nutrientes? Aí depois eu expliquei para que servem esses nutrientes. O melhor jeito de você perceber se você colocou argumentos suficientes é fazendo perguntas. Então, ó, é uma das principais fontes de cálcio, proteínas, fósforo, vitaminas A, D e do complexo B. Esses nutrientes são especialmente importantes para o crescimento ósseo. Serve para quê? Para a saúde muscular e para o bom funcionamento do organismo em geral. Aqui dava até para colocar um em geral para ficar melhor. Bom, aí depois eu coloquei um dado, ó. Segundo dados da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, o leite é o terceiro item mais presente nas compras domiciliares brasileiras. 90% das famílias consomem em algum momento leite. Não quer dizer que vai consumir todo dia, infelizmente, porque a realidade no Brasil é desigual. E a gente sabe que só perde para o arroz e o feijão. Então, para que servem os nutrientes? E agora eu coloquei um dado. Que dado que eu coloquei? Como é o consumo? Está entre os três alimentos mais consumidos no Brasil. Então, olha, o que eu tenho? Além disso, agora eu tô falando dos derivados, ó.
Produtos como iogurte, cuidado para escrever iogurte, porque às vezes o povo fala iogurte e escreve errado, tá? Então, iogurte, queijo, manteiga, fazem parte da culinária típica. Culinária típica, eu tô falando de cultura, gente, de diversas regiões, como o queijo coalho do Nordeste, a manteiga de garrafa do Norte, aqui em Minas também tem, né? E o queijo do Cerro em Minas Gerais, reforçando seu papel cultural e afetivo na alimentação nacional. Então, aqui, ó, papel cultural, aqui, ó, identidade a partir de culinária típica. Então eu quero saber se eu usei argumentos suficientes ao tanto de argumento que eu tenho nesse pequeno trecho, tá? Conectores utilizados aqui. Além disso, como o queijo coalho, reforçando seu papel, esses nutrientes fazendo a retomada. Segundo, que é um conector que vai indicar o quê? Um argumento de autoridade. Então, eu tenho dado, eu tenho quais são os nutrientes, para que eles servem, o papel cultural. Eu tenho exemplos, ó. Isso aqui é uma exemplificação. Então, eu tenho várias estratégias argumentativas, de modo que o meu texto está bem desenvolvido. Há como fazer melhor? Sim, e eu espero que no seu concurso você faça melhor. Aqui é só um exemplo didático, tá? Bom, o meu outro parágrafo vai falar dos desafios. Aqui nós estamos no desenvolvimento 2. Então, eu tenho o seguinte: apesar de saudáveis, o leite e seus derivados não são acessíveis à totalidade da população brasileira, pois muitas famílias enfrentam limitações financeiras para a subsistência básica. Aí, ó, para não repetir família, eu coloquei em muitos lares, especialmente nos mais carentes, o copo de leite, em vez de eu falar leites derivados, eu peguei uma parte, ó, não é presença diária, mas sim símbolo de um conforto perdido, porque às vezes a pessoa pode tomar e às vezes não. Aí, ó, sensibilizei o meu texto. Crianças que deveriam começar o dia com um desjejum nutritivo lidam com a ausência do leite, refletindo uma dura realidade social. O alimento que serve para nutrir, acolher, porque a gente falou no outro parágrafo, a gente falou que ele é cultura, afeto e nutrição. Tá vendo? Tô ligando o parágrafo. O alimento que serve para nutrir, acolher e fortalecer é privilégio de poucos. Isso pode ser evidenciado, por exemplo, no relatório da rede Pensan, o qual relata que a insegurança alimentar atinge mais de 35 milhões de brasileiros, comprometendo o consumo regular. Então, ó, por que eu coloquei conforto perdido? O consumo regular é que é prejudicado. Ocasionalmente, a pessoa pode consumir leite, né, gente? De alimentos básicos, entre eles o de leite e de derivados. Gente, 1 quilo de queijo, R$50, dependendo. Muito caro mesmo. Então, ó, apesar de saudáveis, né, o leite e os seus derivados não são acessíveis, especialmente em se tratando das pessoas mais carentes. Então, aqui eu trouxe vários articuladores para associar essas ideias, marcando alguns aqui, e trouxe os seguintes argumentos. Primeiro, eu fiz a retomada do D1, tá? Então, aqui, ó, eu falo que eles são saudáveis, ó. Eu falo que eles servem para nutrir e acolher e fortalecer. Esses elementos aqui conectam os meus dois trechos de desenvolvimento. E o que eu trago de novo? Os desafios.
Quais são os meus desafios? Gente, não são acessíveis. Aí, ó, a gente vai falar que isso acontece porque vai afetar as pessoas mais carentes. Aí eu trouxe um dado. Esse dado mostra que 35 milhões de brasileiros têm insegurança alimentar. Então eu trouxe isso aqui. E isso é fruto da desigualdade social no nosso país. Que insegurança. Ah, então eu repeti todas as ideias dos outros parágrafos ou eu fiz acréscimos? Eu fiz acréscimos, que é isso que é importante, né? Então eu trouxe que não são acessíveis a todos os brasileiros, que afeta isso aqui principalmente as pessoas mais carentes, que hoje 35 milhões de brasileiros estão aí em situação de insegurança alimentar e que isso é reflexo das desigualdades sociais existentes no nosso país. E aí, gente, continuando, diante desse cenário, que cenário? Esse cenário de é nutritivo, mas não é acessível. Estou retomando tudo. É fundamental reconhecer o papel nutricional e cultural do leite. Voltei no meu D1, não é isso aqui? E dos seus derivados. Entretanto, marquei a minha oposição. Fica evidente que esses alimentos não são acessíveis a todos. É uma retomada mesmo. E tem que ter, né? Retomada, aqui é o meu D2. Em um país em que milhões, eu não falei lá dos 35 milhões, iniciam o dia sem o básico à mesa, garantir o acesso a esses produtos é também nutrir esperança. Então, se isso fosse possível, seria uma esperança. Na medida em que o leite e seus derivados não representam apenas alimentos, mas gestos de cuidado e dignidade, porque a gente falou que vai além da nutrição, é cultura, afeto. Assim, aí eu dei uma expectativa, ó. Assim, superar as desigualdades sociais é valorizar a relação entre saúde, cultura e afeto. Eu estou voltando lá na introdução, de modo a se promover um Brasil mais justo, no qual todos possam começar com um copo de leite e a certeza do pertencimento. O que é essa certeza do pertencimento, né? Que eu pertenço a um país com condições mais igualitárias. Gente, claro que não há apenas um jeito de fazer texto. Aqui eu trouxe um texto para vocês terem uma ideia do tipo de texto que vocês têm que produzir no concurso. E aqui eu deixei alguns articuladores que podem ser importantes também para você desenvolver bem a sua redação. Então, alguns articuladores de introdução no Brasil, em Minas Gerais, nas sociedades contemporâneas, atualmente, nos dias de hoje, são organizadores que vão trazer aqui, basicamente, onde e quando ideais para marcar a introdução do seu texto, tá? No desenvolvimento, você pode fazer acréscimo de ideias, então conectores como além disso, ademais, também, ainda, outro aspecto, outro ponto, para introduzir um exemplo, por exemplo, como se pode notar, tal fato pode ser observado, conectores que vão marcar contraste, que foi o que eu mais usei no meu texto ali. No entanto, por outro lado, em contrapartida, apesar disso, ainda que esses conectores vão ser relevantes para o texto. Conectores que fazem relações de causa e efeito, em função disso, como consequência, como reflexo. Deixei alguns, gente, existem vários conectores que podem ser utilizados. E começar a conclusão, né, gente, para reafirmar a tese com um conector conclusivo. Portanto, assim, em suma, desse modo, dessa forma, esses conectores também são importantes para o texto. E aí, gostaram do meu texto?
Não precisa gostar. Eu tenho que gostar do seu texto. Ele tem que estar melhor do que esse e ele vai estar. Por quê? O meu texto aqui é só um exemplo didático e o seu não. Você vai ter tempo para fazer uma construção elaborada a partir do tema. Então, pense direitinho, organize suas ideias, busque o melhor caminho para fazer um texto maravilhoso. E eu tenho certeza de que dará tudo certo no seu concurso. E aí, na próxima aula, a gente vai ver o último vídeo dessa série aqui para te ajudar a ganhar o seu prêmio, um computador e um valor em dinheiro. Neste último encontro, eu vou falar com você acerca dos critérios de correção do seu texto no concurso. Então, beleza, Flávia, como é que vai ser escolhido esse texto? Quais são os critérios de correção aí desse texto? Então, a gente vai trabalhar isso, a grade de correção, no próximo encontro, que será o nosso último encontro, tá certo? Até lá!